Você pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Nós temos aqui a pergunta da nossa ouvinte, Solange. Ela pergunta o seguinte: se pode pedir perdão? Se para pedir perdão tem que ser pessoalmente ou pode pedir sem ser pessoalmente? Nós queremos dizer o seguinte: se uma pessoa está distante de outra, morando em outra cidade, pode telefonar. Se não souber o telefone, tiver um e-mail, fazer um e-mail pedindo perdão, como também escrever uma carta para a pessoa ofendida pedindo perdão. Se estiver na mesma cidade, convém obedecer o que está em Mateus capítulo 5, versículos 23 a 25. Repetindo, Mateus capítulo 5, 23 a 25. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então a recomendação da palavra de Deus é que pessoalmente peçamos perdão. Caso haja impossibilidade física pela pessoa a quem queremos pedir perdão esteja fora, podemos escrever uma carta, podemos mandar um e-mail ou dar um telefonema e assim apresentar nossas desculpas ou nosso pedido para acertar as coisas. Uma segunda pergunta que vou responder, mas fica a critério de cada pessoa uma decisão, é o que tomamos conhecimento através dos jornais. Essa pergunta é do Pedro: o que o pastor acha de um jogador de futebol mundialmente famoso ser ungido presbítero? Isso é uma questão do ministério a que ele está subordinado. Entretanto, à luz da Bíblia Sagrada, nós lemos que deve haver daquela pessoa que procura se dedicar ao trabalho de Deus, que ele dê exclusividade para o trabalho de Deus. Quando não, para seu sustento, ele precisa então também trabalhar. Diz aqui: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então o cristão está envolvido, em se tratando de um jogador de fama mundial. Essa colocação agora de ser ungido, separado para presbítero, vai atrapalhar a sua vida espiritual pelas concentrações que fazem. E o apóstolo Paulo dá as qualificações, dizendo o seguinte, que o homem que busca o trabalho de Deus deve ter qualificações, como diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então essas virtudes me parece que o jogador Kaká possui, pelo menos até agora. Nunca se levantou qualquer acusação que venha manchar o seu caráter. Nós temos aqui uma pergunta mais de propriedade doutrinária. A pergunta é: o que ensina a doutrina do teísmo aberto? Nós queremos dizer que a palavra teísmo é uma palavra que se origina da palavra grega theos. E a palavra grega theos, traduzida para o português, significa Deus.
Então, a palavra teos é de origem grega, daí a palavra teísmo aberto. Esse é o problema que encerra a pergunta: que é teísmo aberto? Teísmo aberto é uma doutrina herética e capciosa que, a despeito de considerar-se teológica, é uma violação à verdadeira interpretação da Bíblia. Então, os adeptos do chamado teísmo aberto afirmam sinteticamente, não vou aqui fazer um comentário alongado, mas afirma como heresia, por exemplo, Deus não é soberano, Deus não é onisciente, Deus se arrisca, Deus é falho, Deus é mutável, e outros inomináveis absurdos. Ora, uma pessoa dizer que crê em Deus, mas faz afirmações tão negativas, é uma contradição, um absurdo. Por exemplo, nós lemos no livro de Isaías, no capítulo 43 do livro de Isaías, uma declaração a respeito de Deus, que diz assim: antes ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ora, aqui mostra que Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer todas as coisas, consequentemente também é soberano. Não há nada que possa impedir a ação de Deus. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 46, nos versículos 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ora, por exemplo, isso não é onisciência? Anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade coisas que ainda não sucederam. Portanto, nós podemos dizer que o Deus da Bíblia não é este Deus impossibilitado de agir como Ele quer e como pode saber de todas as coisas que ainda não se deram. E quanto à imutabilidade de Deus e a sua bondade, o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 17, declara: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Repetindo o texto, Tiago, capítulo 1 e versículo 17. Então, este ensino não é bíblico e é um ensino que precisa ser abandonado. Um último texto podemos citar em Mateus 5,48, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus é infinitamente perfeito. Nós
podemos ser relativamente perfeitos. Agora, outra pergunta que nos vem pode indicar alguns deuses do movimento Nova Era? Nova Era é um movimento eclético, ligado a conceitos, ensinos que são conflitantes com a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é uma entidade, ou melhor dizendo, um movimento, não sendo propriamente uma igreja, uma organização com títulos e registradas com este nome de Nova Era. São grupos que integram este movimento. E daí compõe-se ele de seitas orientais, de seitas do judaísmo, seitas pseudo-cristãs e do ocultismo. E uma de suas principais finalidades é confundir a mente das pessoas para que não se aproximem do Deus da Bíblia. Então, se uma pessoa é composta ou faz parte de um grupo religioso que integra seitas orientais ou religiões orientais, mostra que há uma diferença nos seus deuses. Budismo, shintoísmo, hinduísmo, por exemplo, o hinduísmo tem deuses que para nós são absurdos. A vaca é uma deusa, o rato é um deus, e assim uma sucessão de animais que se constituem deuses para esse grupo religioso. O próprio rio Ganges é um deus. Já o cristão tem o chamado monoteísmo, como também o judaísmo. E o ocultismo, então, integra práticas como nós encontramos que são elas elementos místicos, como tarôs, pirâmides, cartas, búzios, e da crença também em bruxas, duendes, fadas e outros seres da mitologia. São seres que militam dentro deste movimento da Nova Era, como se fossem realmente seres vivos que pudessem ter uma natureza de animal ou de pessoas como bruxas e duendes e fadas, essas coisas mais. Toda esta gama de ensinos é condenada pela Bíblia Sagrada como práticas pagãs, e quando Deus orientava seu povo para entrar na terra prometida, ele fez as seguintes determinações. Deuteronômio 18, versículo 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Outra pergunta que chega de Eugênio Batista.
Morre Cerulo, pede R$900 para que ofertem e recebam uma Bíblia da prosperidade, da autoria desse cidadão americano. Só que isso passa no programa de Silas Malafaia, o que o pastor fala sobre isto. E ainda diz mais que foi profetizado bênçãos mediante a oferta de R$900. E ele diz, parece absurdo. Não. Bom, nós queremos emitir nossa opinião dizendo que essa oferta de R$900 não é em pagamento da Bíblia da prosperidade desse cidadão Morre Cerulo. É uma oferta que manda o programa do pastor Silas para quem contribuir no sentido de ajudar a pagar o compromisso financeiro que ele tem com as TVs que passam o seu programa em vários horários, como a Bandeirantes. Então, naturalmente, é um valor considerável diante da situação crítica que vivemos, mas fica a critério de cada pessoa atender ou não. Agora, podemos dizer que o programa do pastor Silas é um programa sério. Ele gasta todo o seu tempo de audição, de apresentação, sempre com uma mensagem muito, muito construtiva e muito oportuna. Lamentamos que ele tenha dado oportunidade para este cidadão americano fazer o apelo que fez nesse sentido, porque a Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não devemos fixar valor, contribuições de 10.000, como se ouve falar, de 1.000, de valores grandes, altos, considerando a situação econômica do povo que frequenta as igrejas. Tudo voluntariamente, repetindo, 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.